Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, tem um recado aqui para vocês. Espera lá. Gente, abri um negócio aqui. Aqui, peraí. Olha só, excepcionalmente hoje, o horário vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu ia dar o primeiro e o segundo da manhã. Então, não vai ser assim. Vai ser eu, o segundo o Adriano, e no terceiro eu volto, tá? Excepcionalmente hoje, que o Adriano tá filmando uma aula, acho que no Objetivo, não sei, não entendi direito. E aí não ia fechar os horários, alguma coisa assim. Então, o Adriano, aí eu termino a aula, eu vou até 8h55, aí vem o Adriano e depois eu volto para vocês, tá certo? Pessoal, a gente tinha que terminar de falar de moluscos, né? Então, o que a gente vai falar ainda sobre os moluscos? A gente viu, né, tinha um encontro aqui no pauta, a gente viu que os moluscos eram as lesmas, os caracóis, né? Os caramujos. E aí a gente falou de algumas novidades evolutivas ali dos moluscos, como, por exemplo, né? Eles vão ser os primeiros animais a ter um celoma, que é aquela cavidade verdadeira, né? Os moluscos, eles têm aquele tecido que secreta a concha, a gente pode chamar de páleo ou de manto. Tem uma série de características importantes sobre os moluscos, tá? E aí nós vimos as classes, né? Então, eu falei para vocês que existiam duas classes dentro do filo Molusca. Que a primeira classe dentro do filo Molusca seriam os gastrópodos. Onde nós tínhamos lá os caracóis, as lesmas, os mexilhões. E que depois, ainda dentro do filo Molusca, nós teríamos a classe dos bivalves, né? Então, quem seriam esses bivalves? Os bivalves seriam ali as ostras, os mexilhões, os mariscos. E aí faltou uma classe de cefalópoda. Então, a partir do momento que falta essa classe de cefalópodo, falta justamente a classe mais complexa. Quando eu falo de cefalópodos, né? Céfalo, cabeça, podos, pé. Então, seriam aqueles que têm cabeça e pé? Sim. São os polvos, são as lulas, são os náutilos. Eu vou esquematizar aqui para vocês o filo Molusca. Aliás, o filo não, a classe cefalópoda do filo Molusca. Então, se a gente fosse continuar isso aqui, nós temos filo Molusca, classe cefalópoda, né? Vamos combinar que é uma continuação do que a gente encerrou lá no último pauta. Na verdade, essa classe ela é bem rapidinha. Então, quando a gente fala desse filo, aliás, dessa classe, representantes. Quem seriam os representantes? Meus amores, os mais famosos são os polvos, né? E aí tem uma coisa, polvo não tem concha. Depois, nós temos as lulas, né? E lulas, elas têm uma concha interna, por dentro do corpo. E, finalmente, nós vamos ter um outro animalzinho, que a gente vai chamar de náutilo. E o náutilo, ele é um cefalópoda que tem uma concha externa. Eu vou mostrar para vocês
o que é um náutilo. Deixa eu pegar aqui. Não é um animal muito comum pra gente aqui, que vive num país banhado pelo Atlântico, mas o náutilo é um molusco bem esquisitinho, diríamos assim. Cadê ele aqui? Ó. Então, o que vocês estão vendo aí na imagem, ó, na câmera, é um náutilo, ok? Então, o que mais a gente tem que falar sobre esse filo, né? Quando a gente fala do filo Molusca, tem algumas coisas da classe cefalópoda, características da classe dos cefalópodos, tá? Então, vamos lá para essas características. A primeira característica dentro da classe dos cefalópodos vai ser justamente que eles vão ter uma circulação fechada. O que seria essa circulação fechada, né? Apenas dentro de vasos sanguíneos. Essa vai ser a primeira característica desse grupo. É uma circulação só dentro de vasos sanguíneos, é uma circulação fechada, ok? Segunda característica, eles têm uma capacidade de camuflagem. Na verdade, gente, principalmente os polvos, eles se camuflam. Então, se eles estão na areia, eles podem ficar da cor da areia. Se eles vão para cima de uma rocha, eles podem ficar da cor daquela rocha. Como que isso é possível, né? Na verdade, não é que eles mudam a cor deles, tá? Mas eles têm uma célula que a gente chama de cromatóforo, e essa célula, ela funciona como um espelho. Então, eles conseguem simplesmente refletir a cor do lugar onde eles estão, né? É como se fosse uma tela branca que tu consegue espelhar. E aí, isso é uma forma deles se defenderem. Tem algumas outras coisas importantes sobre esses animais, né? Então, a rádula é presente, a rádula é uma característica geral, que na verdade vai ser só ausente só em bivalves. Então, eles têm a rádula, para quem não lembra da rádula, a rádula é uma língua que tem dentes, que vai servir para ralar, é uma língua raladora. E eles também vão ter um bico córneo, como se fosse um bico de papagaio, tá? Esse bico córneo, ele vai servir lá para dilacerar as presas. Ele vai ter essa função de dilacerar as presas, né? Então, vai acabar facilitando na predação. Outra característica desses animais são as famosas bolsas de tinta. Quando um polvo ele se sente ameaçado, ele libera uma tinta preta que escurece toda a água e que aí vai confundir o predador. Então, o predador não vai conseguir enxergar ele. Eu vou mostrar para vocês aqui na câmera um polvo liberando essa tinta. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber, ó, mas aqui eu tenho o corpo do polvo e olha a tinta preta saindo, ó. Parece uma fumaça, estão vendo?
E aí, com essa tinta preta, ele acaba espantando aí os predadores. Eu vou pegar uma outra imagem que é bem legal. Cadê? Aqui. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver que bem embaixo do polvo, aqui, ó, eu vou botar o meu dedo aqui. Ops. Aqui, ó, bem onde eu tô mostrando pra vocês, ali tem um mergulhador, tá? Ele se aproximou do polvo e aí o polvo se assustou, né? E aí liberou essa tinta. É uma defesa. Não, essa tinta não mata, tá? Inclusive, essa tinta ela é usada como uma iguaria da culinária francesa. Nunca comi, também não tenho muita coragem. Eles usam essa tinta como molho para macarrão, tá? Ou então, essa tinta é misturada na massa para fazer um macarrão preto. Não é venenosa. Mas tem polvo venenoso, tá, gente? Tem polvo... tem polvo bem venenoso. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem de um polvo venenoso, que daí ele se mata. Deixa eu abrir a imagem e eu vou colocar aqui na câmera, ó. Deixa eu segurar aqui direitinho. Essa aqui é a imagem de um polvo venenoso, tá? Ele tá encolhidinho. Então, vocês podem observar que esse polvo aqui é todo pintadinho, ó. Tá? Esse polvo é venenoso. Beleza? Voltei. Alguém me derrubou aqui. Vamos retornando. Vamos lá, então. Então tá, meus amores. Até aqui alguma dúvida sobre filo molusco? Sim. Vinícius, isso é uma característica da natureza, tá? Geralmente, seres muito coloridos, muito vistosos, eles representam perigo. A gente chama isso de mimetismo. Mimetismo milleriano, ou aposematismo, é uma coloração de aviso. Então, quando a gente fala de anfíbios, assim, sapo, rã, perereca, quando eles são muito coloridos, os próprios fungos, né, aqueles cogumelos vermelhos com bolinhas brancas, quando tem muita cor, né, é indicação de perigo, certo? Então, a gente chama isso, tu pode chamar ou de mimetismo milleriano, ou então tu pode chamar isso de aposematismo. É o que a gente chama de coloração de aviso, né? A natureza, ela sabe que geralmente muita cor pode indicar muito perigo, tá? Obviamente que pode haver, né, algumas questões, alguns seres sem cores extremamente perigosos, né? Pegar uma cobra cruzeiro, por exemplo, ela é marrom e ela mata muito rápido, né? Enfim, tá? Mas sim, geralmente quando a gente fala de sapo, rã, perereca e até cogumelos, quando eles são muito coloridos, eles são bem venenosos, beleza? Então, agora a gente segue no reino animal, só que a gente vai entrar em outro filo, tá? A gente vai andar um pouquinho aqui.
Vamos ver. Queria colocar uma coisinha aqui, mas não tem. Não, Nicole, aquilo é só ventosa, tá? É só para ele ele se fixar. Aquilo não tem perigo, não. As ventosinhas. Isso é só para ele se fixar lá no substrato dele. E de nada. E aquilo ele fica de boas. Gente, vamos lá então. Olha só. Eu vou começar a falar de anelídeos. Depois, quem quiser, lá no Insta de Biologia, no objetivo, Objetivo Biologia, eu publiquei as fotos de todo o resumo de filoanelida. Esse resumo eu mandei para vocês no grupo do Face por Word. E lá no Insta, Objetivo Biologia, tem foto dele escrito à mão. Tá ok? Então, agora, a gente vai entrar em filoanelida. Vamos começar assim, ó. Quem seriam, né, os representantes desse filo? Então, quando eu falo de representantes, primeiro, né, nós vamos ter representantes no solo. E esses representantes de solo são as minhocas. E minhocas, elas vão pertencer a uma classe que a gente vai chamar de oligoquetas, tá? Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. A gente vai ter também uma classe que a gente vai encontrar no mar. Então, os anelídeos do mar, eles são conhecidos como nereides ou vermes de fogo. Não, eles não causam doença, tá? É só um nome, não causa doença. Então, eles são conhecidos como vermes de fogo, ou nereides, ou poliquetos. E eles pertencem a uma classe chamada classe poliqueta. E depois, nós ainda temos uma classe que são ectoparasitas, para tudo. O que é um ectoparasita? É um parasita que fica para o lado de fora do corpo, tá? Então, esse parasita, ele fica para o lado de fora do corpo. Então, eles são ectoparasitas de vertebrados, né, aquáticos, tá? E quem seriam esses animais? As sanguessugas. E as sanguessugas, elas pertencem a uma classe que eu posso chamar de classe hirudínea, mas que eu também posso chamar de classe aqueto. Então, aí eu tenho os representantes do filoanelida. Voltando, então, representantes do filoanelida que ficam no solo são as minhocas da classe oligoqueta. Representantes do filoanelida que ficam no mar são as nereides, que eu posso também chamar de verme de fogo ou de poliqueto. Não causa doença. Gente, verme não é quem causa doença. Verme é quem tem um corpo alongado e mole, tá? E ainda, a gente vai ter os representantes que parasitam o lado de fora do corpo de alguns vertebrados aquáticos, que daí vão ser as sanguessugas, beleza? Então, a gente pegou e a gente entrou em filoanelida. Agora, vamos para características do filoanelida. Então, eu vou colocar aqui para vocês características do filoanelida. Sabe o que significa esse filoanelida?
Anéis. Se tu for ver uma minhoca, por exemplo, ela tem o corpo divididinho em anéis, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar desses animais, né? Primeira questão, gente. Eles são celomados, a partir de agora todos vão ser celomados. Lembrem que o celoma é uma característica, uma novidade evolutiva do filo anterior, que são os moluscos, e esse celoma permanece. Eles são protostômios. Por quê? Porque primeiro forma a boca, para depois formar o ânus. E eles são triblásticos, né? Eles têm ecto, endo e mesoderme. Só que agora vem uma característica extremamente importante, que eu vou explicar para vocês. Então, a gente vai dizer que surge a metamerização. O que seria a metamerização? Meus amores, a metamerização nada mais é do que um corpo dividido em segmentos. E esses segmentos, no caso dos anelídeos, são os anéis. Já vai aparecer aí escrito para vocês. Tá, e qual é a vantagem de ter um corpo segmentado? Qual é a vantagem de ter essa metamerização? Que é uma grande novidade evolutiva que eu vou escrever aqui para vocês, já estou escrevendo. Então, qual é a vantagem dessa metamerização? A partir do momento que ele tem uma metamerização, isso é que ele tem um corpo segmentado, dividido em segmentos musculares, ele vai conseguir realizar movimentos mais vigorosos e mais precisos. A musculatura fica mais forte. Então, a partir do momento que surge essa metamerização, esses animais, eles conseguem fazer um movimento mais forte, um movimento mais vigoroso, tá? Não, Vinícius, a minhoca não regenera. Se tu cortar ela ao meio, ela morre, tá? A regeneração já não acontece mais aí. Anelídeo nenhum vai regenerar, beleza? Ok? Então, continuando as características, né, aí do grupo dos anelídeos, eles têm cerdas, tá, gente? E eles têm cutícula de proteção. Ah, mas minhoca não tem cerda? Tem. São bem pequenininhas, mas elas têm sim. A gente não enxerga, mas elas têm, tá? Então, olha só. Esses animais, eles vêm com cutícula de proteção e cerdas de quitina. Então, eu ia falar isso agora. Essas cerdas, elas vão servir para locomoção, para auxiliar na locomoção desses animais, beleza? É para isso aí que elas vão servir, tá? A função delas é essa. Bom, vamos ver aqui. Só vou pegar uma imagem para vocês. Eu só quero pegar uma imagem aqui, gente, só um minutinho, que eu vou mostrar essa imagem e já achei. Tá, deixa ela aqui. Então, agora a gente vai para fisiologia do filo dos anelídeos. Primeiro,
a gente vai falar do sistema nervoso desses animais, tá? Então, quando a gente fala do sistema nervoso dos anelídeos, eles vão ter vários nervos que vão se aglomerar formando gânglios. Gânglios são conglomerados nervosos, tá? E aí, esses gânglios, eles vão ser interligados por dois nervos, dois cordões nervosos, tá? Dois nervos. Então, por quê, né? Onde é que estão esses nervos? Para que isso serve? Olha só, esses dois cordões nervosos, eles são ventrais, eles passam pelo ventre, pelo abdômen do anelídeo. E eles servem para interligar os gânglios. Por quê, gente? Porque a partir do momento que tu tem gânglios interligados, eles funcionam melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, olha só. Essas bolinhas pretas aqui, ó, que vocês estão vendo embaixo da minhoca, deixa eu ampliar. Ó. Agora, vocês conseguem abrir a câmera e ler, ó. Ó. Esses conglomeradinhos, essas bolotinhas ali embaixo, são os gânglios, estão vendo? Então, em cada anelzinho do corpo delas tem um gângliozinho. E esses gângliozinhos, eles se ligam por dois nervinhos que vão para... É assim que funciona. Aí, quando que é gânglio cerebroide? Quando o gânglio tá na cabeça, ó. Ela tem um gânglio cerebroide também. Então, isso aí vai ser o sistema nervoso de um anelídeo, beleza? Um segundo sistema que a gente vai falar de anelídeos é o sistema digestório. Então, quando a gente fala do sistema digestório, primeira coisa, pessoal, eles têm um tubo completinho, tá? Esse tubo completo, que nem eu já disse para vocês, significa que tem boca e ânus. Só que esse tubo completo, ele vem com detalhes a mais. Aliás, o tubo não, mas o sistema digestório deles vem com detalhes a mais. Eu vou colocar esses detalhes aqui para vocês e conforme eu for falando, eu vou explicar um por um e depois eu vou mostrar uma imagem, tá? Então, olha só. A primeira questão que eles vão ter é uma estrutura que a gente vai chamar de papo. Então, vamos lá. Para que serve o papo? O papo vem logo depois da boca e ele vai servir para armazenar, ele vai servir para umedecer e para lubrificar, isso é, molhar o alimento. Então, primeira questão é o papo. Depois eu vou mostrar uma imagem. E aí a gente vê tudo direitinho, tá? Segundo, o que vai ter nesse sistema digestório deles? Uma estrutura chamada moela. Nossa, aves têm? Tem. Moela vem de moer, de triturar. Então, essa moela, depois que o alimento pensa, primeiro o alimento fica lá no papo, ele vai amolecer, né? Ele vai ficar úmido, ele vai ficar molhado. Depois ele vai para a moela, que é uma câmara muscular que contrai e relaxa, triturando o alimento. Quando ele sai da moela, ele vai para o intestino. E lá no intestino, o intestino deles tem uma dobra, que eu vou mostrar na imagem já para vocês. E essa dobra se chama tiflossole. Na verdade, a tiflossole é uma prega, né? Eu tô escrevendo aqui para vocês. Que eu posso também chamar de dobra intestinal, que vai ter uma função, que vai ser o quê? Só um pouquinho, já vou explicar que tem a função de... Só um pouquinho.
Deu. Aí a gente vai ter a tiflossole. A tiflossole, ela é uma prega intestinal, ela é uma dobrinha do intestino, que vai aumentar a superfície de contato do intestino com o alimento para melhorar a absorção dele. Olha só, imagina que isso aqui, ó, olhem aqui para a câmera, tá? Que isso aqui seria um corte do intestino de um anelídeo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo. Agora, imagina assim, se isso aqui fosse muito grande para ele absorver melhor, não ia caber dentro do animal. Então, ele faz uma dobra, ó. Ele se dobra e aí o tamanho dele fica grandão e cabe dentro do animal. É a mesma questão, gente, é do nosso intestino. O nosso intestino, ele faz várias dobras, que não é uma tiflossole, tá? Pelo amor de Deus, a tiflossole é uma dobra. O nosso, ele é comprido, ele se dobra inteiro. Pra quê? Porque o intestino é onde a gente absorve os nutrientes, né? Então, quanto maior for o intestino, mais nutriente absorve. E os anelídeos, eles já têm isso. Eu vou pegar aqui uma imagem. Para vocês. Ops, achei. Essa imagem tá muito boa. Pera lá. Por que que ela não quer abrir? De novo. Ó. Então, observem ali. Olha ali a cabecinha da minhoca. Ela vai engolir o alimento, estão vendo? E aí, esse alimento vai passar pela faringe, vai passar pelo esôfago, e aí ele vai ficar ali no papo. Então, o papo, ele vai armazenar o alimento, né? Enquanto esse alimento fica ali, ó, armazenado no papo, que vocês estão vendo aí na câmera, esse alimento vai ser umidificado, esse alimento vai ser molhado, né? E aí, pessoal, o que tá acontecendo aqui? Tá refletindo o negócio. E aí, ó, gente, uma luz aqui não tá mais aparecendo. E aí, ó, esse alimento vai pra moelas. Sei lá o que aconteceu aqui, tá refletindo. Ah, é porque caiu a minha tela. Que anta que eu sou. Ó. Ai, sou uma besta. Ó. Aqui, ó. Então, o que a gente vai ter? Esse alimento... Obrigada. Esse alimento aqui, ó, ele fica no papo, depois ele vai pra moela. E aí ele vai passar no intestino. Agora, olha só o intestino. Vamos pegar o intestino cortado ao meio. Olha ali, ó, a prega que é a tiflossole. É isso que vai aumentar a questão intestinal, tá? Pessoal, olha só. Agora eu vou sair, porque tá na hora do Adriano entrar. E aí depois eu retorno. Beleza? Tranquilo, gente? Então, até depois. Beijos para vocês. Tchau, até daqui um pouquinho.